Bom, se nós procurarmos em qualquer livro, qualquer site sobre anatomia humana, nós vamos descobrir sobre a história, sobre como a gente chegou nos termos que a gente usa hoje em dia. Nós saberemos sobre os tratados e os congressos de anatomia, para que não houvesse nenhuma arbitrariedade, para que os termos fossem universais. Então eu não vou delongar sobre isso aqui nesse vídeo, mas eu vou trazer para você de uma forma mais didática possível e simples de entender a nomenclatura anatômica ou terminologia anatômica, que são os termos padronizados e utilizados no estudo dessa área. Oi, eu sou o Fabiano Lobo e esse é o canal Anatomia de Tudo, onde você vai aprender sobre tudo o que a gente já sabe e a gente já encontrou a respeito do estudo de anatomia humana, de uma forma simples, prática, didática e facilitada para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nomenclatura anatômica e ao final do vídeo eu vou querer saber de você se você tem alguma dúvida, qual dos termos você achou mais estranho. Então assista esse vídeo até o final e depois eu tenho um recadinho para você. Geralmente os termos utilizados em anatomia levam em consideração a posição, a forma, a situação, o trajeto, as conexões ou ligações, a relação com o esqueleto, a função ou uma junção de duas ou mais dessas bases para designar uma estrutura. Basicamente, nós dividimos o corpo em cabeça, pescoço, tronco e membros. Portanto, a cabeça é a extremidade superior do corpo, que se une ao tronco pelo pescoço. O tronco é dividido em tórax e abdômen. Os membros são divididos em superiores ou torácicos e inferiores ou pélvicos. E entre os membros superiores, nós temos os ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. Enquanto entre os membros inferiores nós temos quadris, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. A parte posterior do pescoço é denominada nuca e a parte posterior do tronco é chamada de dorso. Ao longo dos nossos estudos nós falaremos mais sobre isso, mas tenha em mente essa denominação para você não ficar perdido aí durante as aulas. E aqui, pessoal, não adianta nem questionar. Isso é de comum acordo e esses termos só podem ser modificados se você apresentar ali nos congressos, nos encontros de anatomia, uma razão muito plausível para isso. Então só aceita e decora. Mesmo que tenha alguns termos que não sigam essas regras que eu falei aqui, esses termos geralmente eles foram consolidados pelo uso. Então a gente vai falar deles também. Então lá na frente, quando a gente for explicar os movimentos, a gente vai precisar de uma posição básica. Mas essa posição básica também serve para explicar aonde que se encontra cada estrutura, a localização dessas estruturas. Essa posição básica é chamada de posição anatômica de referência ou posição de descrição anatômica. Não vai importar se a pessoa, se a peça ou o cadáver que está sendo estudado, se ele está deitado em decúbito dorsal, com as costas apoiadas, que é chamado também de posição supina. Não importa se está deitado em decúbito ventral, com o abdômen apoiado, chamado também de posição prona, ou em decúbito lateral, com um dos lados apoiado. Nós sempre vamos usar a posição anatômica como referência para descrever as estruturas e os movimentos. A partir daí, pensa para você ver, daqui a pouco eu vou falar sobre os termos de posicionamento, mas a minha cabeça está aqui em cima e o meu pé está lá embaixo. E se eu inverter? Como que eu vou falar? Eu vou falar que a cabeça é inferior e o pé é superior? Não, né? Teoricamente eu só mudei a posição, mas a minha cabeça continua sendo superior porque ela está mais pro alto aqui do meu corpo e o pé continua sendo inferior porque está mais lá embaixo, tá? Então nós temos aí os termos direcionais de relação ou comparação. Quando nós designamos alguma estrutura
mais na parte de cima do nosso corpo, a gente usa o termo superior, cefálico ou cranial. E nós estamos nos referindo a estruturas mais próximas da cabeça. Ao designar alguma estrutura como inferior, podálica ou caudal, nós estamos falando das estruturas mais próximas dos pés. Geralmente nós usamos a nomenclatura anterior para membros e ventral para tronco, quando nós nos referimos a alguma estrutura que está ali na parte da frente do corpo. E nós usamos os termos posterior para membros e dorsal para o tronco, quando nós nos referimos a alguma estrutura que está ali na parte posterior do nosso corpo. Nós temos os termos medial, lateral e intermédio, que se referem a estruturas mais próximas ou mais distantes da linha média do corpo. Então, se a estrutura é voltada ou é mais próxima da linha média do corpo, ela é chamada de medial. Se a estrutura é mais distante, ela é chamada de lateral. Quando uma estrutura se encontra entre uma estrutura medial e uma estrutura lateral, nós chamamos ela de intermédia. Já quando a gente fala de estruturas mais próximas da parte anterior ou da parte posterior do corpo, nós usamos essas terminologias anterior e posterior. E quando a estrutura está ali entre alguma estrutura anterior e alguma estrutura posterior, nós usamos o termo médio. Se você ainda não viu, aproveita que eu fiz 2 vídeos bem interessantes falando sobre a variação anatômica, que é inclusive um conteúdo da introdução ao estudo da anatomia. Nesses 2 vídeos eu explico sobre o que é o termo, quais as diferenças dos termos que a gente utiliza para designar uma variação anatômica ou não, e como colocar em prática isso em qualquer movimento, qualquer exercício físico, que é a minha área de atuação, inclusive. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar linkado aí no card um vídeo sobre alguns termos básicos, uma introdução mesmo à anatomia humana, e onde eu falo sobre variação anatômica, e um outro vídeo que eu falo sobre a variação anatômica colocada em prática e a importância de se entender sobre isso. Nós temos ainda outros termos de comparação que nós usamos sempre que queremos relacionar uma estrutura a outra estrutura. Esses termos são os seguintes: ipsilateral, quando nós designamos, por exemplo, um músculo que faz um movimento para o mesmo lado que ele se encontra, e contralateral, quando a gente designa um músculo que faz um movimento, por exemplo, para o lado oposto ao lado que ele se encontra. Nós podemos usar esses termos, por exemplo, na noção de que o lado direito do cérebro controla o lado contralateral do corpo. E, por exemplo, um músculo, o músculo romboide lá nas costas, faz um movimento na escápula ipsilateral, que está do mesmo lado daquele músculo. Só um exemplo bobinho aí para a gente entender. A gente tem os termos proximal, médio ou distal, que nós usamos quando estamos falando de alguma estrutura que está mais distante ou mais próxima do centro do corpo, da linha média do corpo. Por exemplo, esses termos são de comparação ou de relação, e eu vou comparar a mão, que está mais distante do corpo do que o ombro. Então, nesse caso, a mão é mais distal e o ombro é mais proximal em relação um ao outro. Por exemplo, o antebraço é mais distal em relação ao braço. E quando nós falamos lá das falanges dos dedos das mãos, fica mais fácil de entender. Porque a gente tem a falange distal, a falange média e a falange proximal, tá? Então, a falange que está entre a distal e a proximal, ela é chamada de média, tá? Não é medial. E tem mais 2 termos bem interessantes que a gente usa quando a gente está falando sobre 2 estruturas que estão mais próximas ou mais distantes da superfície do corpo, ou mais próximas ou distantes da pele. Nesse caso, a estrutura que está mais próxima da superfície é chamada de superficial ou externa,
e a estrutura que está mais distante da superfície é chamada de profunda ou interna. Para isso eu vou dar um exemplo da região abdominal, que tem várias camadas de músculos aqui, e o músculo mais superficial é o reto abdominal, e o músculo mais profundo dessa faixa abdominal é o transverso do abdômen, que protegem ali os órgãos internos. A gente tem o iliopsoas, que é mais profundo ainda. E aí, o que você me diz? Deu para entender esses termos? O que você achou da explicação? Comente aí embaixo para eu saber se você gostou. Você quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe o canal se inscrevendo e ativando as notificações. Eu tento fazer vídeos pelo menos uma vez por semana para postar aqui para você, mas eu estou com alguns projetos aí e em breve eu posso apresentar aí algumas novidades. Então já dê sua curtida também para me ajudar, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. E claro, se você quer saber mais sobre a aplicação prática desses conceitos, me acompanhe lá na rede social concorrente, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no final desse vídeo também os endereços. E eu te espero aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá!